Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde, nos auxiliando a fazermos a nossa reflexão sobre a culpa. E a culpa é um sentimento que todos nós provavelmente já sentimos. Nos nossos relacionamentos com parentes, com amigos, com o esposo, com filhos. Num determinado momento, nós nos deparamos com escolhas equivocadas que fizemos e vai nos surgir, então, a culpa. Por que que eu agi dessa forma? Por que que eu não agi de outra maneira? O que está acontecendo comigo, o que está errado, o que que eu disse e não deveria ter dito, o que que eu fiz e não deveria ter feito. Então, quando nós nos deparamos com esse sentimento, ele mexe muito conosco. Ele nos traz frustrações, tristezas, mágoas, ressentimentos. Frustrações é quando eu projeto alguma coisa na minha vida e chega um determinado momento e eu percebo que aquilo ali não deu resultado nenhum. Ou então, ocorre muito conosco na educação dos nossos filhos, quando nós criamos os filhos de maneira iguais, mas um se desvia daqueles nossos ensinamentos. E daí nos frustra, nos vem aquela sensação de pequenez e aquela pergunta: onde foi que eu errei? Por que que aqui deu errado? Então, quando nós vamos nos deparando com esse sentimento dentro de nós, e esse sentimento nos entristece e muitas vezes nos paralisa, faz com que a gente se sinta pequeno demais, se sinta vítima, faz com que a gente tenha uma desilusão sobre a vida. E muitas vezes nós nos acomodamos, em vez de nós reagirmos. E nós vamos então ficando adoecidos, removendo as nossas mágoas. E isso não é nada bom. Porque nós, seres imortais, não viemos aqui para ficar sofrendo, para ficar removendo mágoas, para ficarmos vitimizados, que a vida não tem sentido, onde foi que eu errei. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para evoluir. E o que nos ajuda muito a evoluir é os nossos equívocos, os nossos erros. Quando nós nos deparamos mesmo com esses momentos de frustrações. Esses momentos são aqueles momentos em que nós vamos estar com a alma adoecida e nós vamos querer sair disso. Nós vamos querer dar uma volta por cima. Então, nós temos que observar, diante desse sofrimento que nós estamos passando, o que nós podemos fazer. O primeiro passo é admitir que nós erramos. Em algum momento, a gente errou. E identificar qual é o caminho mais saudável que nós temos que percorrer agora. E nos arrependermos. O arrependimento é o nosso grito de alerta. É a consciência nos avisando que fizemos uma coisa que não deveríamos ter feito. Então, quando nós nos deparamos com isso, com essas nossas atitudes, a culpa vai nos levar a um arrependimento. Estou arrependido daquilo que eu fiz. E isso é muito bom.
Isso dá sinais da nossa evolução moral, que nós estamos preocupados conosco. Nós estamos preocupados com a nossa vida e com a nossa evolução. Porque tem muita gente que comete os equívocos, que comete os erros e nem se arrepende, nem pede desculpa para o outro. Não é? Com ar de superioridade, ele segue a sua vida. Então, esse nosso arrependimento nos leva a nos questionarmos, não é? Onde foi que eu me equivoquei e o que eu posso fazer diante disso? Isso é um sinal de maturidade para a nossa evolução. Estamos percebendo, então, dentro de nós, o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Isso é muito bom. Não é? Esses nossos questionamentos, isso é muito bom quando a gente percebe, não é? O lado certo e o lado equivocado. O arrependimento mexe, então, com os nossos sentimentos. Nos arrependemos, sentimos remorsos, sentimos culpa e temos que dar mais um passo. Não vamos ficar remoendo tudo aquilo dentro de nós, não. Vamos o quê? Reparar. A reparação. A reparação nos move, a reparação faz com que a gente haja de forma diferente. Porque se não repararmos o mal feito, ficará dentro de nós o remorso. Ficamos remoendo dentro de nós as nossas mágoas, as nossas culpas e nos paralisamos. Não seguimos em frente. O remorso é o nosso algoz interno. Ele nos paralisa mesmo. Portanto, nós temos que criar em nossa vida novas expectativas. Então, o que a gente vai fazer agora? Raul Teixeira, no seu livro Para Uso Diário, no capítulo que nos fala do remorso, ele nos diz o seguinte: em seu particular, aprenda a pedir desculpa. Ó, já temos um outro passo, gente. Pedir desculpa para as pessoas dos quais nós não agimos corretamente. Confessar os nossos erros. Olha, eu realmente não devia ter dito aquilo, eu me equivoquei, com o meu filho também, muitas vezes eu me equivoquei com ele. Então, nós começamos a ver a vida de uma forma diferente. Admitir nossos equívocos para que não se aninhe remorso em nossa alma. Ou para que o remorso tenha poder de nos reerguer. Considere que você não é infalível e dá-se conta de que nós não somos invulneráveis. Então, nós como seres humanos, nós somos falíveis de erro. Isso é uma boa consciência nossa, gente. Nós somos seres limitados, falíveis de erro, portanto, nós temos que sim pedir desculpa quando nós não agimos bem. Joana de Ângeles, no seu livro Vida Feliz, nos auxilia a compreender esse sentimento de culpa. A Joana nos aconselha, depois de cometermos um erro, devemos ter a consciência dele. Nada de entregar-te ao desalento e ao remorso. Da mesma forma, como não deve se deixar consumir pelo arrependimento, pois o arrependimento tem a função de conscientizar-nos do mal que fizemos. Então, a gente pede desculpa, a gente se arrepende, e o que mais que a gente pode fazer? Perdoar-se. Perdoa-te. Encoraja-te. Dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. E junto com essa nossa reflexão, nós temos 3 exemplos bem comuns que talvez a gente já tenha passado por eles. Júlia, em um momento de impulso, se irrita com a sua irmã e disse tudo aquilo que estava engasgado há muito tempo. Depois arrependeu-se, ligou
mas a irmã não atendeu as várias ligações. Já não aconteceu com isso essa situação? De que, às vezes, nós estamos engasgados com muita coisa e, naquele momento de raiva, a gente começa a dizer coisas que não deveria dizer? Sim, provavelmente sim, gente. Então, o que a gente faz depois que passa esse momento? Nós nos arrependemos, nós vimos que a gente não cometeu um ato correto, e nós vamos, então, nos arrepender. Nós vamos reparar aquele mal que a gente causou. Então, ela ligou para a irmã, ligou várias vezes, a irmã não atendeu. O que a gente faz? Fica com raiva da irmã? Nunca mais vou ligar para ela, ela não quis me ouvir? Não. Nós vamos dar um tempo para que essa pessoa também assimile todo aquele processo e, na primeira oportunidade que der, a gente vai conversar com ela, sim. Vai dialogar. Se ela não aceitar as nossas desculpas, se ela não nos compreender, não tem problema. Nós fizemos o que a consciência está nos mandando fazer. Com isso, retiramos de nós as mágoas e as raivas. Outro exemplo. Sinara perdeu a paciência com a filha que brincava na sala fazendo barulho, não atendendo aos pedidos dos pais que desejavam ver o noticiário e acabou agredindo a filha. Logo após arrependeu-se, ficando com uma forte dor de cabeça. Gente, quando a gente fica com raiva, geralmente dói a cabeça, o estômago, o coração palpita, alguma reação a gente tem diante daquela raiva. Então, o que fazer nesse momento em que às vezes a gente grita com o filho, porque nós tivemos um dia muito ruim no trabalho, porque a gente não acordou bem, porque nós estamos passando por alguma dificuldade e aquilo está nos preocupando, e às vezes a gente desconta no filho, no esposo, na esposa, esse nosso mal-estar. Conversar, gente, falar, dialogar, explicar para as pessoas que convivem na nossa família que nós não tivemos um dia bom. Nós somos seres humanos. Nós nos preocupamos com as coisas, nós temos o nosso trabalho, nós temos os filhos, nós temos a nossa casa, e às vezes as coisas não estão bem. Então, conversar, dialogar, explicar o que está ocorrendo conosco. Para quê? Para que a gente não tenha essas atitudes agressivas. Explicar, as pessoas vão nos compreender, vão nos entender. E até nós vamos nos sentir aliviados quando nós repartimos com a pessoa, com as pessoas que estão ao nosso lado, aquilo que nós estamos sentindo. Não carregamos sozinhos aquele fardo. Então, dialogar sempre. Outro exemplo. Leila confessou a Luísa, que é espírita, sua situação do peso da consciência e um quadro de insônia crônica, tendo em vista um aborto provocado na juventude. A Luísa pôde sugerir a ela: ante teus erros, perdoa-te e inicia ações reparadoras. Então, às vezes, as nossas angústias, elas ficam tão cravadas dentro de nós, tão doentias, que nos causa problemas de saúde, insônia, nos causa mal-estar, depressão, porque aquilo fica dentro de nós. Então, outro caminho é perdoar-se e reparar aquilo que nós não fizemos direito. Ações reparadoras. E por que a gente traz esse sentimento de culpa dentro de nós? Muitas vezes, gente, desde pequenininho,
Nós fomos criados dentro de uma religião que nos dizia que Deus é vingativo, que Deus é mau, que Deus vai nos punir. Então, quando a gente fazia na infância algum ato que não era bom, a gente tinha medo desse Deus, um Deus punitivo. Então, aí já vem um processo de culpa dentro de nós. Outra coisa também, quando se a gente teve foi uma criança muito reprimida, em que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, olha o que tu fez, e batiam na gente quando a gente não fazia as coisas certas, a gente vai criando também dentro de nós esse sentimento de culpa, porque a gente acha que é culpado de tudo aquilo. Se alguma coisa não está certo dentro da nossa família, nós temos a sensação de que nós somos os culpados. Então, às vezes, essa culpa está interiorizada dentro de nós, desde a nossa infância. Por isso que o perdoar-se é muito significativo. E educar uma criança sem repressão, educar uma criança deixando que ela se manifeste, que ela seja espontânea, que ela expresse os seus pensamentos, isso é muito saudável. Nós, como pais, estamos ali para orientar e não para reprimir. Até porque quando uma criança se manifesta na sua rebeldia, a gente tem a oportunidade de cortar, não é? Fazer as podas como Jesus nos ensinou. Então, não vamos criar nossos filhos com repreensão, batendo neles, porque isso vai transformar um adulto muito inseguro e vai carregar dentro deles culpas que vêm lá dessa infância. A vida infantil é relevante. A formação da personalidade na construção da consciência em si, da definição dos rumos existenciais. Joana de Ângeles. Então, o mais indicado nesse nosso caminhar com a culpa é nos responsabilizarmos pela nossa existência. Nos responsabilizarmos sobre os atos que a gente pratica. Não nos devemos culpar, não é? Não nos devemos nos tornar vítima do que está acontecendo conosco. E devemos, então, ir para a frente. A culpa é o autodesprezo de que não aceitamos nossas limitações e fragilidades frente à circunstância da vida. E as nossas limitações, todos nós temos, não é? É a nossa condição humana. E é através desses equívocos, desses erros, que vai demonstrar quem sou eu exatamente. Então, o erro faz parte da nossa condição humana. Ele é necessário na nossa vida. Só crescemos através do erro. O erro é uma demonstração de como eu sou. Quando dou ouvidos aos meus erros, ao invés de me lamentar por dentro, terei crescido. Então, quando nós erramos, gente, não é momento de ficarmos vitimizados. É momento de olhar, sim, para aquilo que nós estamos fazendo, porque é dali que nós vamos aprender, tirar o nosso aprendizado. Vergonha e culpa. Joana de Ângeles nos diz assim, ó, quando esse sentimento de culpa e vergonha não se manifestam com clareza, a raiva e a tristeza produzem distúrbios, não só psicológicos, como também de natureza física, em forma de tensão muscular, em muitas partes do corpo, dores generalizadas e angústias, que se acentuam à medida em que o paciente os negou, ou tende a ignorá-los, como forma de esconder este conflito. Surge, então, a autocompaixão. Então, se nós ficarmos remoendo os nossos erros, o que vai acontecer conosco, gente? Provavelmente a gente vai ficar doente. Não é? E aqui ela diz, ó, poderá sentir dores musculares,
dores no corpo generalizadas, angústias e autocompaixão, pena de mim. Se a culpa é a vergonha da queda, o auto-perdão é o elo entre a queda e o levantar de novo. O auto-perdão é o recomeço. Depois do tombo, eu me perdoo pelos erros cometidos, por não ser perfeito, pela minha natureza humana e pelas minhas limitações. E eu assumo o controle da minha vida. Assumo o controle da minha vida, com responsabilidade, com consciência daquilo que eu fiz, me pondo humildemente a recomeçar de novo. E assim eu estou demonstrando a minha capacidade de evoluir. O perdão para si mesmo é pessoal e intransferível. Então eu tenho que me perdoar. E o que é o perdão, gente? O perdão é esquecer de tudo aquilo que a gente fez ou daquilo que uma pessoa fez para nós? Não, gente. O perdão não é esquecer. Porque dificilmente nós esquecemos de algo que nos marcou, daquele sofrimento que a gente passou. Vocês podem ver, recentemente, nós acompanhamos pela televisão, pelo noticiário, pelos jornais, o caso da Boate Kiss. Por que todos os anos o caso da Boate Kiss é lembrado? Para fazer as pessoas sofrerem, lembrando dos seus familiares ali? Não, gente. Não é para isso. Para as pessoas ficarem revoltadas? Não. Quando nós lembramos de momentos tristes, é para que aquilo não se repita de novo. A lembrança é em função de buscar que as nossas leis sejam cumpridas, que as pessoas assumam a responsabilidade sobre aquilo, mas não é para trazer nas pessoas a raiva, a ira e os ressentimentos. Então, perdoar não é esquecer, mas é trazer aquele acontecimento para aprendizado. Seguir a vida através daquilo que nós podemos aprender de algo que nos marcou tão profundamente. Nós não podemos pegar as coisas que nos marcaram tão profundamente e jogar no lixo e dizer, esqueci tudo, esqueci o que você me fez e agora vou seguir adiante. Não funciona assim. Portanto, nós temos que olhar para aquele nosso sofrimento e tirar dali aprendizados para a nossa existência. Muitos confundem também o perdão com aceitação. Eu te perdoo e agora eu aceito o que tu me fez, aceito a traição, aceito a injustiça, agora eu aceito tudo, tu está perdoado. Também não é isso. Então, perdão não é esquecimento, perdão não é aceitação. Perdão é um sentimento que vem do fundo da nossa alma. É quando nós conseguimos aprender daquele nosso sofrimento e é quando nós nos responsabilizamos sobre a nossa vida, em vez de ficarmos vitimizados com aquilo. É libertar de nós o sofrimento doloroso, as mágoas, os ressentimentos e ir ao encontro de uma nova existência. Quando conseguimos perdoar, não da boca para fora, mas com o coração, conseguimos nos livrar dos ressentimentos, das mágoas, da raiva e da desilusão.
O perdão é um bálsamo, é um remédio curador das feridas ainda abertas que nos mantém acorrentado ao passado. Ele abre as portas da superação de conflitos e desencontros dos mais variados tipos de relacionamento, permitindo que a compaixão e o amor fluam dentro de nós. Então, esse perdão, ele tem que vir de dentro mesmo. Tem que vir do nosso coração para que a gente se sinta melhor, para que a gente toque a vida nos sentindo felizes. O perdão tem um processo mental em que o ser humano desempenha para eliminar ressentimentos, ódios, mágoas e rancores, a fim de libertar o sentimento de culpa. Não mais importante do que ficar em paz com a pessoa que lhe causou algum sofrimento, é essencial ficarmos em paz conosco mesmo. Perdoar não é uma fraqueza, mas sim uma demonstração de amor e compaixão com a fraqueza do outro. Então, nesse universo de culpas, nós estamos aqui aprendendo o que fazer com ela. Então, arrepender-se, pedir desculpas, nos perdoar, primeiramente nos perdoar, e perdoar o outro, e reparar o mal que a gente fez. Perdoar-nos, portanto, é também estar pronto para perdoarmos o nosso próximo, seja qual for o crime que haja cometido. E no Livro dos Espíritos, capítulo 2, nos fala da reparação. E ele nos traz expiação e arrependimento. E na questão dos 990, nos diz assim, ó, o arrependimento se dá na vida física ou na vida espiritual? Quando nós nos arrependemos de alguma coisa. E ele nos diz, na vida espiritual, mas também pode ocorrer na vida física, quando chegais a compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, diante de nossos equívocos, é bem melhor nós irmos de encontro a eles, nos arrepender aqui, nessa existência. Jesus nos disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. E é isso que nós temos que fazer, nos reconciliar. Na questão 991, qual é a consequência do arrependimento na vida espiritual? Caso a gente não se arrependa do que fez aqui, nós vamos levar conosco as nossas culpas, os nossos equívocos. Bom, e na vida espiritual? Na vida espiritual, nós vamos nos deparar com eles. Não tem outra saída. Então, o que nós vamos fazer na vida espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. Porque lá nós vamos estar frente a frente conosco. Frente a frente com o nosso comportamento e com nossas atitudes aqui. Então, nós temos que ver, nós temos que reprogramar a nossa encarnação aqui, a nossa reencarnação, e vir para um novo aprendizado. Por isso, que tudo aquilo que nós fizermos aqui, em nosso benefício, para evoluirmos, tudo isso nos é acrescentado, tudo isso nos é favorável. E o arrependimento ainda aqui na vida física. Quando nós nos arrependemos aqui, quando nós nos propomos a melhorar, é o começo do nosso progresso. Já na vida presente, se houver tempo de reparar as nossas faltas, quando a consciência aponta um erro e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, gente, as nossas culpas, os nossos equívocos, os nossos erros, são para quê? Para o nosso aprendizado. Basta que a gente queira isso. Basta que a gente queira olhar para a nossa vida.
Basta que a gente queira se perguntar, não é? Por que eu estou passando por isso? Por que eu agi dessa forma? Não é? O que eu tenho que fazer para me melhorar? E às vezes nós vamos encontrar dentro de nós orgulho, egoísmo. Às vezes queremos ser superior ao outro porque sabemos mais. Então isso a gente vai trabalhando internamente. A reparação ocorre durante a vida física pelas provas que o espírito é submetido. Na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados à inferioridade do espírito. Então, olhar bem para as provas que nós estamos aqui passando, né? E ver, não é, se nós podemos, naquele momento, não é, virar o jogo, como se diz, viver de uma forma melhor. E essa forma melhor é viver com mais leveza, viver com mais alegria, com mais satisfação. Por quê? Porque nós nos sentimos leve, nós nos sentimos bem, não é? Quando nós estamos nesse processo de aprimoramento. Allan Kardec, no Céu e Inferno, nos diz assim, ó, a reparação consiste em se fazer o bem àqueles que se havia feito o mal. Então eu começo por aí, não é? Começo olhando por outro, começo vendo o que eu posso fazer. Fazendo-se o que deveria fazer e foi decurado, e foi descuidado. Por descuido meu, não é? Eu cometi alguns equívocos. Cumprindo os deveres desprezados e praticando o bem em compensação do mal. Isto é, tornando-se humilde, se tem sido orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se tem sido egoísta, benigno, se tem sido perverso, laborioso, se tem sido ocioso, útil, se tem sido inútil, trocando em suma por bons os maus exemplos. E é desse modo que progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Então, nesse texto que Kardec nos traz, ele nos dá todo o direcionamento para a nossa existência. Não se sinta culpado, ele está nos dizendo. És ser humano, pode ser muitas vezes, mas é de fundamental importância você se responsabilizar sobre os seus atos e refazer a tua existência. De que forma, então, gente? Tornando-se humilde, né, caridoso, fazendo bem para com o outro, tornando-se útil, em vez de sermos inútil. Então, todo esse caminho, ele nos apresenta. E nós devemos, sim, olhar para todos esses caminhos que Jesus nos apresenta no seu Evangelho, não é? E irmos gradativamente crescendo. Gradativamente crescendo, e com certeza isso nos trará uma grande satisfação e uma grande alegria. Viver sem culpas, viver de uma forma de constante aprendizado. E para isso nós temos as informações, para isso a gente estuda, para isso nós ouvimos as palestras, para isso nós temos a casa que nos acolhe quando nós estamos passando por um sofrimento, por uma angústia. Então nós temos muitos recursos para vivermos felizes, para vivermos junto com as pessoas que caminham conosco, seja na nossa família, seja com nossos filhos e seja com os nossos irmãos aqui na casa. Tenhamos todos, então, uma boa tarde e que Cristo nos ajude a fazer essa caminhada. Obrigado pela atenção.